Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal de empreendedor da Tactus. Nós estamos aqui novamente com o Jefferson, já esteve conosco aqui em outros vídeos. O Jefferson é nosso financista, ele tem uma ampla experiência em gestão financeira para pequenas empresas. E hoje nós vamos dar aqui algumas dicas para você que contrata um colaborador e que precisa projetar os aspectos financeiros dessa contratação e como é que você pode ter melhores resultados sob o ponto de vista de controle. Então, queria perguntar primeiramente para o Jefferson, né, qual é o engano que muitas vezes o empresário toma ao contratar um colaborador sobre a ótica financeira? Bom, olá pessoal. Bom, um dos primeiros enganos que o empresário ele comete é ele achar que o único custo que ele vai ter é somente com o salário. Isso não é verdade. Por quê? Porque na hora de você fechar o contrato com uma pessoa que está vindo trabalhar para você, você coloca lá que o salário dela vai ser R$1.000, por exemplo. Só que com o passar do tempo você vai perceber que o valor desse funcionário está começando a impactar nos seus custos. Por quê? Porque muitas vezes esses R$1.000 ele acaba se tornando R$2.000. Acontece que a empresa ela tem, além das incidências trabalhistas, ela tem também os benefícios que ela dá para o funcionário. E isso entra diretamente no seu custo de cada funcionário. Então, muitas vezes, os empresários não levam isso em consideração. Então, o custo da empresa ele acaba aumentando. E esse custo, às vezes, é variável até mesmo pelo funcionário. Por exemplo, o convênio médico não é o mesmo preço para todo funcionário. Exatamente. Por exemplo, se você pega um funcionário que ele tem um pouco mais de idade, ele vai ter um custo com o convênio maior. Na hora de contratar, é sempre bom perguntar quantas conduções ele vai utilizar. Se for uma condução, vai ser um valor. Se for 2 ou 3, pode dobrar ou triplicar esse valor. Então isso vai também aumentar o seu custo. No caso do convênio médico, nós conhecemos casos até que chega a triplicar em comparação com um funcionário mais jovem, né? Com certeza. Então, aí você juntar os dois casos, por exemplo, que esse funcionário ele pega 3 conduções e ele tem, por exemplo, mais de 50 anos, então você já de cara praticamente já vai desprender R$1.000, por exemplo, para você manter esse funcionário. Então, se você já paga para ele R$1.000 e só nesses dois quesitos você vai pagar mais R$1.000, então você já dobrou o seu custo, fora as outras incidências trabalhistas. Sobre o ponto de vista assim, de 13º, nós vemos, quando chega o final do ano, as empresas muitas vezes não se programaram para o 13º. É possível a empresa vir se ajustando para que ela não sofra para pagar o 13º no final do ano? Claro, com certeza. A ideia é a seguinte, sempre guardar parte dessas incidências. Então, mensalmente você faz a sua provisão, 1/12 do seu 13º, mais 1/3 de férias, e você vai fazendo essa provisão mensal. Por quê? Quando chegar lá na frente, se você precisar pagar o 13º ou rescindir o contrato com o funcionário, você não vai precisar mexer no seu fluxo de caixa. Por quê? Porque você já guardou esse dinheiro, você já jogou numa aplicação de liquidez imediata, que você pode retirar do que você precisar, então você não vai ter esse impacto. E além disso, você também não vai ficar refém desse funcionário. Vamos supor que passou o período de experiência e você acabou não mandando ele embora. Então você tem todas aquelas incidências trabalhistas para arcar. E você não vai poder mandar ele embora porque você não tem dinheiro no caixa. Então isso não pode acontecer. Então o ideal é o quê? Você sempre fazer as provisões mensalmente, para quando acontecer um caso desse, você poder resolver de imediato. Você não pode ficar sujeito, na verdade, em manter um colaborador que não atende às necessidades da empresa, que não está alinhado com a cultura da empresa, enfim, que não está servindo para você por conta do fato de não ter recurso financeiro, né? Exatamente. Talvez o custo pode ser muito maior, né? Exatamente, é esse que eu ia falar. O custo com que o funcionário está te dando um prejuízo, ele pode ser maior. Então, se você já tem bem programado isso na sua empresa, você já conseguiu guardar esse dinheiro, então você não vai precisar passar um sufoco para rescindir o contrato. Então você imagina que você tem um funcionário, talvez ele está ali 10 anos na sua empresa. Então a hora de você rescindi-lo vai ser um valor bem expressivo. Eu vejo aqui muitos casos, os nossos clientes, que eles contratam um colaborador, aí o colaborador cumpre os 2 períodos de experiência, totalizando na maioria das vezes 90 dias,
E passado o período de experiência, é feita a efetivação do colaborador. Tá aí tudo bem. Só que aí quando chega em torno de 100, 120 dias, ou seja, mais ou menos um mês a mais do período de experiência, esse funcionário é dispensado. Você acha que isso tem um impacto sobre o ponto de vista financeiro? Claro, tem um impacto. A empresa teve 90 dias para avaliar o funcionário. Se os departamentos ou até mesmo o RH não conseguir identificar que esse funcionário ele não estava atendendo a necessidade, então com certeza tem um erro interno. Esse erro interno ele vai ocasionar um problema financeiro. Então vai esperar 120 dias para descobrir que o funcionário ele não está atendendo a necessidade, é meio complicado. Você costuma projetar o custo o custo do aviso prévio desse colaborador? Você já costuma projetar isso como um custo para a empresa, ao invés de deixar o funcionário cumprir o aviso prévio? Qual é a sua indicação? Depende da situação. Se esse funcionário está saindo numa boa condição, ele talvez era um bom funcionário, ele está indo para uma outra organização, é uma situação. Talvez esse fato de cumprir o aviso prévio é interessante para a empresa. Porém, se o funcionário ele vem trazendo problemas e a probabilidade de ele causar um problema pior no tempo do aviso prévio ser grande, então é melhor você indenizá-lo e se livrar do problema logo. Isso vai evitar, inclusive, outros tipos de prejuízos, talvez de ordem de clientes e tudo mais. Exatamente. Eu conheço casos que era até uma vendedora e ela arrumou briga com o próprio diretor da empresa e o diretor ele cometeu o erro de colocá-la em aviso prévio. Então ela ficou todo esse tempo, os 30 dias de aviso prévio. Quando chegou no último dia, sabe o que ela fez? Ela pegou toda o controle de clientes dela e simplesmente apagou do sistema. Então a empresa perdeu informação valiosa. Então toda a carteira que ela tinha conquistado dentro da empresa, ela simplesmente apagou do sistema. Então isso complicou muito a organização. Mas aí também há um erro da própria empresa no que diz respeito à segurança das informações, né? Com certeza. É um erro geral. Primeiro, identificar que o funcionário ele é problemático e também de ele ter uma segurança, ele não ter um backup, por exemplo, do sistema. Então foi um erro que ele impactou financeiramente. Entendi. Quando você pensa da ótica financeira sobre a contratação de um colaborador, às vezes é muito fácil para os departamentos eles ficarem solicitando, não, precisamos de funcionário, faça a contratação. Aí você começa a trazer funcionários e tudo mais. Só que do ponto de vista financeiro, o financista ele enxerga as coisas de um modo um pouco diferente, né? Como é que o financista ele enxerga o aspecto da contratação? Quando você avalia se realmente é necessário ou não, qual é essa avaliação que você costuma fazer? Com certeza. Tem que ter um certo critério na hora de você contratar um funcionário, porque principalmente para quem presta serviços, então a mão de obra é sempre o mais caro. Então você precisa sempre estar com a sua empresa redondinha. Se não acontece, a sua empresa ela começa a ficar inchada. Um monte de gente produzindo e o próprio processo produtivo lá talvez não esteja adequado com a necessidade da sua empresa. Então o financista ele tem que enxergar que aquele departamento ele tem que ter a lucratividade dele. Ele nunca pode extrapolar o orçamento daquele departamento. Então, isso acaba ocasionando problemas financeiros para a empresa. Entendi. E quando você olha sobre o ponto de vista operacional, você nota que às vezes as empresas elas incham em áreas não operacionais. E essas áreas não operacionais às vezes acabam custando muito caro para a empresa. Por exemplo, áreas administrativas que custam mais caro às vezes do que uma área produtiva da empresa que gera um retorno financeiro direto? Com certeza. E se você for pegar numa indústria, por exemplo, os altos salários eles estão na parte administrativa, né? Então a parte operária, na grande maioria elas ganham bem mais. Só que quem produz são os operários. Então a parte administrativa é simplesmente para administrar os operários. A partir do momento que o administrativo ele começa a se tornar caro, então o financista ele já tem que ficar atento,
porque começa a comprometer todo o desempenho da empresa. Então nunca pode acontecer ao contrário. Muito bem, gente. Quero agradecer mais uma vez o Jefferson, né? Nós vamos sempre vir aqui com dicas, então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós vamos ter o prazer aí de poder gravar um vídeo para poder te ajudar. E você que participa do nosso canal, se você gostou desse vídeo, você deixa um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, também se não gostou, deixa o seu comentário aqui, nós estamos à disposição. Grande abraço para você, muito sucesso, até o próximo vídeo.